Você conhece Jesus, mas Jesus conhece você? Vou ler aqui um versículo, 2 versículos, que está em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, todos nós, a maioria de nós conhece Jesus, principalmente quem é cristão. Só que para os nós cristãos temos que ter um grande cuidado de Jesus não nos conhecer. Não nos conhecer porque nós não fomos imitadores dele. Não nos conhecer porque quando era para nós demonstrar um amor incondicional às almas, nós não o fizemos. Não nos conhecer porque mesmo que aparentemente nós estávamos envolvidos com a obra, envolvidos com a igreja, envolvidos com pessoas, o nosso coração não estava em pessoas. O reino se resume a pessoas. O reino se resume à cura de pessoas. E Jesus, como eu amo ler, sobre Jesus, porque quando você vai analisar os contextos, eu li um livro que fala Em Seus Passos, o que faria Jesus? Esse livro, ele é muito bom, Faz tempo que eu li. Ele é muito bom e traz, reflexão. E quando você vê alguém no estado de enfermidade, de dor, até mesmo cometendo algum erro, Jesus, ele não fazia igual os fariseus, igual as pessoas ali da época. E eu acho isso muito maravilhoso, sabe por quê? Porque o ser humano, ele olha só o agora. E Jesus, com seu olhar de amor, sendo Deus, mas abrindo mão de sua glória e vindo aqui para cumprir um propósito, ele olhava para as pessoas, para todo o contexto, para o que a pessoa passou na infância, para o que a pessoa passou no decorrer dos anos. O acolhimento de Jesus era em todas as esferas, em corpo, alma e espírito. Perfeito isso, Porque só Ele pode fazer. Nós podemos acolher, muitas das vezes, o físico, nós podemos acolher a alma, mas quem que vai acolher o espírito? Quem que vai dar nova vida ao espírito? Só Jesus para fazer isso. Só Jesus. E Jesus, ele acolhia todas as pessoas. Enquanto os fariseus estavam na porta do templo, com cara de desânimo, mostrando que estavam jejuando, tudo por aparência. O coração longe de Deus, porque ou você agrada aos homens, ou você agrada a Deus, ou você se mostra forte para os homens, ou você se mostra forte para Deus, sendo que quem é mais forte do que Deus? Mas a força dos homens é diferente da força que Deus mede. Para Deus, o maior é aquele que serve. Para Deus, o último é o primeiro. Para Deus, aquele a quem a si mesmo se humilha é exaltado. Para os homens isso é diferente. Para os homens, aquele que é maior é aquele que manda. Para os homens, aquele que é maior é aquele que é primeiro.
Para os homens, o orgulhoso, soberbo, é maior. E para Deus no reino isso é diferente. Então, que a gente tenha um coração moldável pelo Espírito Santo. E isso envolve quebrantamento. Isso envolve o nosso quebrantamento. Isso envolve obediência. Não extingais o Espírito Santo. Não resista o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, porque ele é pessoal. Como assim? É uma pessoa pessoal. Porque o Espírito Santo, ele quer habitar em você. E ele quer conversar com você. Quer te dar orientação. Quer falar assim, ó, agora você vai. Ó, agora você não vai. Ele quer te proteger. O Espírito Santo tem ciúmes de você. Mas quando nós resistimos ao Espírito Santo, quando nós somos resistentes à vontade de Deus, pense que o Espírito Santo é como se fosse uma chama no seu coração. Conforme você vai resistindo, essa chama vai se apagando. Não é Deus que se afasta de você. É você que vai se afastando dele. E o pior é que a gente quer olhar para Deus e falar: mas o Senhor não está mais comigo. Sendo que Deus, ele é perfeito e nós deveríamos ter extremo respeito e a vontade, a soberania, a presença de Deus. Se diante de um juiz nós temos extremo respeito e podamos a nossa fala para nos expressar bem diante de um juiz, quanto mais diante do Criador dos céus e da terra, como nós não devemos ter grande respeito e temor e reverência? Mas nós somos hipócritas. Somos hipócritas porque nós colocamos primeiramente a aceitação dos homens. Agora eu pergunto para você, e se a obediência a Deus requerer que você não seja aceito pelos homens? Aconteceu já na história. A maioria dos apóstolos, a maioria dos primeiros cristãos, até hoje no Oriente Médio. E aí? E se envolver não ser aceito? E se envolver não ser aceito pela sua família? E se envolver a incompreensão de pessoas? Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava multiplicando pães, Jesus estava fazendo de tudo. Tudo. Ele não foi aceito. Antes da crucificação, teve um ladrão, Barrabás, e Jesus. A multidão decidiu soltar, libertar Barrabás, que estava preso, e condenaram Jesus à morte de cruz. E o que Jesus tinha feito? O que Jesus tinha feito? Abriu os olhos de cego, libertou vidas. Agora, se nós queremos seguir a Jesus, nós temos que estar prontos para isso. Que não sejamos hipócritas. Com a nossa boca proferir, mas o nosso coração está longe de Deus. Aquele que sonda a intenção dos corações. Aquele que sonda a verdade do nosso coração. Não tem como enganar. Seja sincero, seja sincera diante de Deus sobre tudo que está acontecendo com você. Sabe qual que é a grande questão? Davi, ele errou muito, sabia? Igual eu e você. Eu e você somos errantes, pecadores, todo o tempo. Ah, mas eu não erro tanto assim.
Ah, mas eu não cometo tanto pecado. Começa a analisar os pensamentos julgadores que você tem durante o dia. Isso já é. Começa a analisar os sentimentos que vem. Começa a analisar a falta de perdão. Começa a analisar. Às vezes, externamente, você não expressa. Mas em seu interior, tem muita coisa para melhorar. Todos nós somos assim. E Davi, ele pecou. Mas Davi, ele sempre foi sincero com Deus. Porque ele entendeu. Eu vou esconder o meu coração de Deus. Eu sou tão orgulhoso, tão orgulhosa, que eu vou esconder o meu coração daquele que sonda os corações, daquele que vê tudo. O orgulho é tão grande assim, a falta de reconhecer as suas misérias é tão grande assim. O orgulho é tão grande de diminuir outra pessoa, um ser humano com toda a estrutura corpórea de um humano, com as mesmas tendências de um outro ser humano, querer diminuir um outro ser humano. Esse é um nível de orgulho tão grande. Com as mesmas necessidades físicas, tem fome, tem sede, e biológicas, querendo diminuir o outro. Não faz sentido, sabia? E mais diante de Deus. Ainda mais diante de Deus. Somos hipócritas. Somos hipócritas quando nós queremos reconhecimento humano. Somos hipócritas quando nós não colocamos o nosso coração diante de Deus. Somos hipócritas e orgulhosos quando não nos rendemos a Ele, em espírito e em verdade. Somos hipócritas e orgulhosos quando nós não derramamos o nosso coração diante de Deus. Quando nós não nos humilhamos a nós mesmos. Quando nós não reconhecemos toda a sua glória. Quando nós não reconhecemos a glória do Criador do universo, do Criador dos céus e da terra. Somos hipócritas e orgulhosos quando nós decidimos acolher sentimentos negativos, ao invés de acolher o perdão, o amor. Vou ler um versículo aqui. Deixa eu só achar. Que Deus, Ele tenha misericórdia de nós. 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. E 1 Coríntios 13, e o último versículo do capítulo, versículo 13, diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o amor destes mas o maior destes é o amor. Vou ler de novo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Que o Senhor limpe o nosso coração. Que o nosso coração esteja limpo de qualquer coisa. De qualquer coisa que a gente tem tentado esconder. De qualquer coisa, desobediência, sabe? De qualquer coisa. Qualquer sentimento negativo referente a outro, referente a uma situação que passamos. Qualquer coisa. Que a gente limpe os nossos sentimentos. A fé, a esperança e o amor. E o maior de todos é o amor. Então, que nós tenhamos um amor incondicional. O amor ágape é um amor entre irmãos. É um amor
que uma comunidade cultiva um com o outro, o amor de Deus, ele é um amor incondicional. De você não colocar condições para amar. Jesus, imagine se Jesus tivesse colocado para mim e para você condições para ele demonstrar o amor dele morrendo na cruz do Calvário. Ah, Thalita, eu só vou morrer aqui na cruz se daqui, né, voltando lá o tempo, a 2025 anos, 2026 anos, a Thalita se render a mim. Se ela não se render, eu não vou morrer na cruz. Jesus colocou condições para morrer na cruz por mim, por você? Foi incondicional. Mas nós somos a resposta desse amor. Nós somos a resposta do amor de Jesus. E nós somos o cumprimento de uma promessa do próprio Deus para Jesus. Você vai ver o fruto do seu penoso trabalho e você vai se alegrar. Você vai ver que vai valer a pena. Você e eu somos a resposta para o sacrifício de Jesus na cruz. Ao aceitar, ao ser lavado, ao ter nova conexão com Deus. Mas eu volto a tornar a dizer, como como iniciei aqui o começo do vídeo. Nós conhecemos a Jesus, mas para sermos conhecidos dele, nós vamos ter que ter um coração sincero. Não tem como você ser sincero e não se humilhar, porque quando você olha para dentro, quando você olha para o seu coração, você vê que muita coisa precisa acertar. Perdão precisa ser liberado, pecados abandonados, falhas que todos nós temos corrigidas. Esse é um processo que todo cristão entra após a conversão. Todo cristão entra no processo de santificação. Sem santificação, ninguém verá Deus. Então, é um processo de correção, feedback. Você vai sempre corrigindo as suas atitudes para ser aprimorado. Tal aprimoramento é como se fosse o fogo limpando o ouro. Se você é ouro, quando vir o fogo, vai tirar suas impurezas e você vai resplandecer mais ainda. Se você é palha, quando vir o fogo, vai te consumir. Vai acabar. Pá, acabou. Agora, se você é refinado como ouro pelo Espírito Santo, aí você vai resplandecer mais. Isso não é para a glória sua, é para a glória de Deus. É para a glória daquele que te enviou. É para outras pessoas olharem para você e ver Jesus. É para outras pessoas olharem para você e serem tocados, serem transformados, terem sentido de vida. Porque se aqui tão perto de nós tem pessoas sem sentido de vida, quanto mais longe de nós, em outros países, em outras nações, pessoas enlutadas, pessoas com dores, tá? Vamos estar orando, hoje vamos orar pelo estado da Paraíba, tá? Colocar diante de Deus, lembrando que nós que estamos em Cristo Jesus, nós acessamos aquilo que Ele já conquistou por nós na cruz do Calvário, tá? Então vamos orar. Senhor Deus Pai Santo, obrigada, Jesus, por essa manhã de domingo. Obrigada, Espírito Santo, por ser tão real, tão verdadeiro, tão sincero.
Obrigada por ser essa chama em nossos corações, por ser essa vida. Obrigada, Senhor, porque como o Senhor é tão real, tão pessoal, não tem hipocrisia diante de Ti. Diante de Ti até as nossas misérias são expostas, mas até as nossas misérias são limpas diante de Ti. Obrigada, Senhor, por isso. Porque se fôssemos pelo merecimento, ninguém merecia, mas o Seu amor incondicional nos resgatou, mesmo nós não merecendo esse resgate. Deus, em nome de Jesus, visita agora o estado da Paraíba. Senhor, visita cada rua, cada bairro, cada cidade, cada prefeitura, cada hospital, cada família, cada casa. Ser a esperança, Senhor. Senhor, ser a salvação. Que a Paraíba, Senhor, venha conhecer a luz do Senhor Jesus. Que a salvação chegue nesse estado, Deus, para a honra e glória do Seu nome. Ser exaltado nesse estado. Senhor, que em nome de Jesus a economia na Paraíba venha ser mudada. Que novos projetos venham surgir. Que pessoas sejam restauradas. Que a igreja venha ser fortificada. E que Seu nome seja levantado nesse estado. Deus, queima agora toda a corrupção, todo desvio de verbas, tudo que não provém de Ti, Senhor, que é injusto para nós que somos seres humanos, quanto mais para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, muda o cenário da Paraíba a partir de hoje. Coloca anjos em torno desse estado. Coloca uma muralha de fogo, Senhor, em torno desse estado. Protege, Senhor, os habitantes desse estado, Senhor. E dá uma nova vida, dá uma nova mentalidade, uma mentalidade de crescimento e não de retrocesso, em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo domingo, primeiro dia da semana. Coloque esse dia nas mãos de Deus, de uma forma diferente. Seja sincero, seja sincera. Fala, Senhor, hoje é o primeiro dia da semana. Eu quero que seja diferente. E fale a verdade. Senhor, mas eu não sinto o Senhor. As pessoas falam do Senhor e eu não entendo. Espírito Santo, as pessoas falam de você, que você é pessoal, que você fala ao nosso coração. Mas eu não sinto, eu não entendo. Por favor, mostra para mim. Deus, tá estranho aqui. Eu quero entender mais de Ti, mas eu não estou conseguindo. Me dá um sinal que eu possa ter um relacionamento contigo, para que esse relacionamento venha se estreitar cada vez mais. Eu quero, mas eu não consigo, sabe? Fala a verdade para Deus. Fala a verdade, ó Deus. Tô chateada com tal situação. Expõe seu coração para Ele. Ele já vê. Mas nós temos uma necessidade de falar. E Deus quer responder. Mas a gente precisa falar. Tá bom? Tenha um ótimo domingo.